Boa noite, povo de Deus, amados do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Estamos aí a caminhar para a segunda semana do ano, e não só, mas tendo como conteúdo desse trimestre para estudar, unindo o céu e a terra, Cristo em Filipenses e em Colossenses, né? E o tema desta semana é razões para ações de graça e louvo e oração, né? Razões de graça e oração. Então aqui nós temos razões suficientes para agradecer e orar a Deus, né? A primeira delas se encontra em Filipenses 1, verso 6, que diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então aqui o apóstolo Paulo está a agradecer, a saudar a igreja de Filipos, né, com esta frase maravilhosa, né? Tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Né? Uma outra tradução também. Né? Queridos, sempre, desde o dia em que nascemos até o presente momento e daqui em diante, sempre temos o que agradecer a Deus. Sempre. Isso é inevitável. Sempre temos algo para agradecer. Né? Por exemplo, o ano acabou de começar. Estamos aí no terceiro, indo para o quarto dia do ano. Né? E já temos que celebrar a Deus. Por quê? Porque quantos de nós não gostariam de estar presente aqui conosco e não estão, né? Estão a aguardar a volta de Jesus descansando no pó da terra, né? Então perceba, a nossa vida deve ser um constante louvor e uma constante ação de graças para o céu, né? Em direção ao céu, né? E temos de ter a percepção, né, de que aquele que começou lá atrás, no início de nossa vida, né, com 6 meses, 1 ano, 2, na barriga da mãe ainda, né, aquele que começou a boa obra lá atrás, está executando essa boa obra em nossos dias hoje e vai continuar a executar até o dia da volta de Jesus Cristo, né? Então Paulo ele declara isso como certo, né? Tenho por certo isto mesmo, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. E a pergunta é uma só: qual tem sido a boa obra que Deus colocou em sua vida? Qual tem sido a boa obra que Deus colocou em minha vida? E no plural, qual tem sido a boa obra que Deus colocou em nós, como filhos e filhas de Deus, em nossa vida, né? A boa obra que Cristo começou em nós é tão somente o estudar a Bíblia, né? Tão somente testemunhar de seu amor e de sua graça para outras pessoas. Então, somente ir à igreja, fazer parte
de uma igreja, assim como Jesus fazia, né? O estar envolvido entre os irmãos, o estar envolvidos e engajados para trazer novas pessoas, trabalho missionário. Esta é a boa obra que Deus colocou em nós lá atrás, né? Por meio de nossa avó, de nosso avô, de nosso pai, de nossa mãe e de nós hoje, né? E daqui para frente, esta é a boa obra que Deus colocou em nós para fazermos, né? Pregarmos o evangelho puro e imaculado de Jesus Cristo, né? Então, qual é a boa obra que Deus colocou em sua vida esse ano de 2026, né? Você que é mecânico, você que é pintor, você que é pedreiro, né? Você que trabalha numa empresa, numa grande empresa, numa pequena empresa, né? Você que é dona de casa, você que é mãe, né? Mãe e pai ao mesmo tempo, né? Enfim, qual tem sido a boa obra que Deus quer colocar em sua vida, ou quem sabe que Deus já colocou em sua vida, para você então executando, ir executando ao longo de sua vida aqui durante esse ano todo. É muito importante de se lembrar, de se destacar isso, né? Porque em todas as esferas da vida, né? Na empresa, na escola, no relacionamento, na faculdade, para quem estuda faculdade, né? Enfim, em todas as áreas de nossa vida, tem pessoas que precisam ser alcançadas pela mensagem bíblica, né? Tem pessoas sedentas pela mensagem bíblica, né? E elas procurarão, de uma forma ou de outra, irão procurar você, né? Em um momento ou outro, elas vão procurar você, né? Para responder uma pergunta, para desabafar, para contar alguma situação, né? Para orar também, né? Você que ora, né, em casa, que tem essa prática em casa, as pessoas percebem isso, né? Em um momento ou outro, elas deixam, elas conscientemente ou inconscientemente, elas deixam um espaço, né, para que você, servo de Deus, serva de Deus, consiga ministrar a palavra ao coração daquelas pessoas ali, né? Isso já é uma obra que existe em você e você, por meio do Espírito Santo, está colocando essa boa obra na vida daquela pessoa, né? Isso é muito importante, né? E isso foi importante na vida do apóstolo Paulo, que nós estamos a estudar aqui, né? Então vamos lá. Lição de domingo, né? Paulo, ele fundou a igreja de Filipos, né? Pessoalmente, ele construiu aí a igreja, ajudou, né, a construir, a participar do mutirão de construção da igreja, né? Então, logo aqui no capítulo 1, né, de seu livro, já podemos sentir aí o calor, né, por meio das frases, né, que Paulo inicia sua carta, né, dá para ver o calor que existe entre Paulo e os membros de Filipos, entre os membros de Filipos e Paulo, porque eles conheciam Paulo reciprocamente, né? Paulo conhecia a igreja e a igreja conhecia Paulo, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque mostra
que o evangelho não é exclusivamente de uma única pessoa, mas sim o evangelho é inclusivamente, não sei se vocês repararam aí nesse jogo de palavra, né? Exclusivo, inclusivo, né? Mas o evangelho, ele faz parte da inclusão social, né? Ou seja, o companheirismo, né? A reciprocidade da igreja para com seu líder e do líder para com sua igreja, né? Como se diz no português, né? Uma mão se lava a outra, né? E ambas lavam o corpo, né? Então, ou seja, o evangelho não precisa necessariamente caminhar só, entende? Não precisa necessariamente caminhar só. O evangelho, ele permeia, olha só, uma frase importantíssima de Ellen White, né? O evangelho permeia nas relações sociais, entende? Então no Zé da padaria, é na Maria do pão, é no Antônio da farmácia, é no Francisco do mercado, é da Sandra na casa lotérica, né? Para quem está no Brasil, obviamente, né? E assim vai. O evangelho passa por cada processo da nossa vida, né? No mercado, na escola, na faculdade, enfim, né? Companheirismo, né? Na igreja também, né? Paulo aqui está a se relacionar com a igreja, né? Com a igreja que ele construiu, né? Com a igreja que ele fundou, né? Então veja, o apóstolo Paulo, ele não se encontra só. Apesar, claro, se de um lado Paulo está preso, né, numa prisão, por outro, Paulo está acompanhado pelas orações dos santos, né? Ele está acompanhado das orações daqueles que foram separados, né, do mundo para a maravilhosa luz, né? E com isso fortalecer assim o ministério do apóstolo Paulo, né? Então veja, Paulo, e no decorrer da carta de Filipenses, né, Paulo descreve como é o ambiente da prisão, né? Ou seja, o ambiente da prisão a gente sabe, né? É um ambiente não de hoje, mas do primeiro século, né? Um pouco antes até, as prisões não tinham as prisões e a inteligência das pessoas, né? Também tem essas duas coisas, né? A prisão não era como as prisões de hoje, né? E a inteligência a ciência, melhor assim dizendo, na questão da saúde não era tão modernas como a ciência de hoje, né? Então as prisões eram totalmente insalubres, né? Então um ambiente totalmente desumano, né? Um ambiente onde tinha bicharada, né? Barata, rato, enfim, um fiozinho só de buraco, né? Por onde entrava o ar e saía o ar, e não somente, mas também a luz do céu penetrava por aquele facho, por aquele espaço de luz, né? Que foi aberto ali, para que houvesse um pouquinho de luminosidade, né? Pelo menos o mínimo, né? Para
apanhar sol, né? Digamos assim, tomar um banho de sol, né? Entre aspas, né? Então, as condições de higiene na época de Paulo eram muito precárias com relação a hoje, né? E o povo, né, a igreja de Filipos pensou como nós pensamos hoje, né? Como que tá aí, Paulo, né? A situação aí na prisão e tal, né? Para ver se Paulo realmente falava, né? Não, a prisão tá boa e não sei o que, tarará e tal, né? Mas nada disso. A única coisa que ele falou da prisão é que ele via os soldados pretorianos como alvo em potencial para serem alcançados e posteriormente, né, serem salvos, né, do pecado. Então, isso era o que Paulo tinha em mente quando estava na prisão. As pessoas que trabalhavam ali na prisão eram alvo da graça de Deus, né? Isso na visão do apóstolo Paulo, né? Então ele fazia o quê? Ele, é, ele praticava apologia, né? Ou seja, ele se defendia. Apologia é um termo grego para defender, né? Defender a fé, né? Ele estava ali para defender a fé e também estava ali para ensinar a fé, né? Então ele estava ali tanto para contra-atacar, bem como também para ensinar, né? Esta é a missão do apóstolo Paulo, né? Esta foi a missão do apóstolo Paulo e essa deve ser a nossa missão hoje, né? Saber contra-atacar, a hora de contra-atacar, quando uma pessoa diz algo que não corresponde à verdade bíblica, né? Mas dizê-la, com certeza, dizê-la com amor, né? Diga-se de passagem, né? Porque não adianta nada a gente açoitar a pessoa com a verdade, né? Porque aí a gente vai estar espantando a pessoa, né? E de Gênesis a Apocalipse, nós somos orientados por Deus a atrair as pessoas, né? A atrair e não a espantar, né? Então perceba que devemos ter tempo certo para contra-atacar e também devemos ter o tempo certo para ensinar. Tudo isso com amor, com sabedoria, pedindo auxílio do céu para que nos ajude nessa tarefa. Assim, em partes é uma tarefa fácil, né? Porque ninguém está a carpir um mato, né? Um lote de terra, alguma coisa assim, carregar tijolo e tal, né? Que demanda de um exercício físico, né? Mas, por outro lado, é exercício mental, né? Mas deve se fazer com o mesmo empenho, né? Com que faz um trabalho braçal, né? Com o mesmo empenho, com a mesma sabedoria, com a mesma inteligência, com a mesma técnica, né? Porque ainda mais com o ser humano, né? A terra ainda passa, né? Bate na terra, tal, se acontecer alguma coisa, cai um tijolo, tal, beleza, né? Agora com o ser humano não. O ser humano devemos realmente fazer e agir com amor, com sabedoria, né? Pedindo a Deus sabedoria para que o que falamos ou o que falarmos seja uma fonte de vida naquela pessoa, né? E não uma fonte de desgraça, mas que seja uma fonte de vida, né? Como diz Paulo, né?
e Ellen White também, né? Que seja um cheiro de vida para a vida, né? E não de morte para a morte. Misericórdia, né? Se ninguém quer morrer fisicamente, emocionalmente, muito menos, né? Então devemos realmente aí, quando for para falar a verdade, quando for ministrar a palavra, quando for confortar alguém, quando for orar, né? Quando for desabafar com alguém, procurando conselho, alguma coisa, né? Devemos realmente é, é, estar na pele da pessoa, né? Estar entendendo a situação, né? Para que você tenha algum recurso, né? De como saber falar com aquela pessoa, né? E muitas vezes também até o silêncio é confortador também, né? Porque às vezes não sabemos como falar, né? E, e digamos assim, a morte, né? Tem gente que não é de muitas palavras na hora da morte, né? Tem gente que fala mais do que o homem da cobra, né? Também isso não é legal, né? Então, devemos realmente ter o equilíbrio naquilo que falamos para que possamos, né, como companheiros, né, do Evangelho, né? Então, o Evangelho, para que o Evangelho seja beneficiado, tenha benefício na vida das outras pessoas, devemos agir desta maneira, né? Então, vamos lá. Os pedidos de oração de Paulo, né? O tempo está a correr, né? Aqui, meus queridos amigos, os pedidos de Paulo, nada mais, nada menos do que 5 pedidos, né? Olha só que, que pedidos poderosos são esses pedidos que o apóstolo Paulo fez, e não só, mas também ele nos deixou esses pedidos para que eu e você também peçamos a Deus esses mesmos pedidos, né? Então, o que o apóstolo pediu está ao seu alcance, ao meu alcance, ao nosso alcance, para pedirmos também. E o que o apóstolo Paulo pediu? O apóstolo Paulo pediu que o amor aumente mais e mais, né? E aqui, o amor aqui, ele é ambíguo, exatamente. Ou seja, o amor entre as pessoas, né? Para que cresça cada vez mais, né? E que um seja ajudado pelo outro, né? E, por outro lado, o amor à palavra de Deus também deve ser evidenciada na vida de todos nós, né? O amor à palavra de Deus e o amor às pessoas devem andar ali, ó, juntinhos, um ao lado do outro, né? Não é assim, né? E nem assim. O amor à Bíblia deve estar no mesmo pé de igualdade com o amor para com as pessoas, correto? Então foi isso que o apóstolo Paulo pediu em primeiro lugar, né? Segundo, discernimento, né? Ou seja, distinguindo do que é moralmente prejudicial, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, né? Então o apóstolo Paulo aqui ele pede discernimento, sabedoria, né? Para que a gente consiga andar no espírito, né? E agir conforme o espírito nos orienta, né? Discernimento, né? Entre o que é bom, o que é mal, o que pode melhorar, o que pode manter, entende? Então é assim que deve ser, né?
é ser sincero. Aqui no grego, esta palavra ser sincero, ela é, ela significa julgar pela luz do sol, né? E tem uma. E Ellen White amplia muito bem isso. Ela vai dizer assim: tudo quanto os cristãos fazem devem ser tão transparente como a luz do sol, né? Então, ou seja, o nosso modo de vida deve ser como a luz do sol, né? Não é viver ostentando, também é claro, não é viver também na pobreza, né? Não estamos dizendo nenhuma coisa e nem outra, né? Mas ter uma vida digna, né? Aos olhos humanos, né? Das pessoas, enfim, e mais ainda aos olhos de Deus, né? Seja sincero, seja transparente, né? Claro que também, né, conforme a situação, conforme a história, conforme o caso, né? Também não vamos aí generalizar, né? Mas aqui o apóstolo Paulo nos diz, juntamente com Ellen White, também ela colabora com o pensamento de Paulo, né? Tudo que os cristãos fazem deve ser tão transparente como a luz do sol. Então, as nossas atitudes, ela deve ser transparente, nada de dubiedade, né? Nada de pensamento duvidoso, né? Com a índole da pessoa, enfim, com o caráter da pessoa, com o que a pessoa, como a pessoa está, como a pessoa está agindo, né? E isso prejudica demais o cristianismo, né? De forma geral, né? De forma geral, isso prejudica demais o cristianismo, né? E não colabora com nada em relação à transparência e com relação à sinceridade, né? Então, o apóstolo Paulo pede isso a Deus, né? E ele deixa como referência para que possamos pedir em nossos dias também a mesma coisa, tá certo? A terceira coisa aqui, aliás, a quarta coisa é não causar ofensa, exatamente. Então, da mesma maneira que temos de ser transparentes em tudo, em nossas relações, né? Não subornar ninguém, né? Um exemplo prático, né? De transparência, né? Não subornar ninguém, não meter a mão no dinheiro do outro, né? Não fazer coisas que venham a prejudicar outra pessoa e também, em alguma medida, nos prejudicar também, né? Assim como nós temos de ser sinceros, né? A transparência também, por outro lado, ela passa pela não ofensa a outra pessoa, né? Então, ela não deve causar ofensa, né? A transparência deve trabalhar com o que a palavra mesmo deixa luz a nós, né? Ou seja, se é transparente, tem que ser transparente, entendeu? Tem que falar a verdade, né? Temos que chegar a um denominador comum de algo que está acontecendo, né? Isto é sinceridade e, por outro lado, isto também é não causar ofensa, né? Porque no meio de uma discussão, por exemplo, né, de determinado assunto, cada um coloca o seu ponto de vista e tal, né, sobre aquilo que está sendo ali apresentado, e acaba que em algum momento acaba alguém ofendendo alguma pessoa por dizer alguma coisa, né, por se posicionar de alguma forma, por ver aquilo que está sendo
colocada em questão por um outro ângulo que não o dela própria, entende? E isso acaba que muitas vezes causando ofensa às outras pessoas, né? Ou seja, despertando nos outros a ofensa, né? E Paulo pede aqui em Filipenses, né? Está pedindo isso a Deus para que os santos em Filipenses não causem ofensa, para que os santos em Filipenses sejam sinceros, para que os santos em Filipenses tenham mais amor e, por último, para que os santos em Filipenses sejam justos, exatamente, né? Mediante Cristo Jesus, né? Então, que haja justiça na igreja de Filipos. Esta é a ideia do apóstolo Paulo e esta deve ser, precisa ser a nossa ideia hoje, nos dias em que estamos a viver, né? Então, veja, essas 5 coisas já fazem um bem tremendo a nós. Imagine aí as outras pessoas, né? Então, vamos lá. Vamos correr aqui. Lição de terça-feira, né? Durante a prisão de Paulo, né, é claro que as igrejas que Paulo plantou, compreensivelmente, eles ficaram muito atordoados, né, tristes e tal, aquela coisa, né? Porque, veja, uma coisa é você sofrer ou é você estar a sofrer por razões de drogas, por razões de roubo, por razões, enfim, dessas razões, né? E outra razão é você estar a sofrer por amor a Cristo, que é o caso de Paulo, né? Então, são sofrimentos diferentes. Vale a pena, se for para sofrer, meu querido, minha querida, se for para sofrer, que seja por amor a Jesus Cristo. Entende? Não por amor à mulher ou homem, não por amor à droga, não por amor a dinheiro, não por amor a sexo, não por amor à prostituição, enfim. Se for para sofrer, que seja por amor a Cristo Jesus, porque foi isso que Paulo experimentou em sua vida, né? Sofrimento por amor a Cristo, né? E é claro, as igrejas sofrem, né? Quando um líder, quando alguma pessoa passa por algum tipo de sofrimento, né? Mas, como eu falei, volto a repetir, né? O discernimento que Paulo pediu a Deus, né? Para que os santos de Filipenses tivessem, ele já possuía, né? Então, quer dizer, ele estava numa situação não muito agradável, porém, ele enxergava de maneira diferente, que mesmo durante aquela situação desagradável ali naquela situação havia pessoas que de alguma maneira precisavam ser alcançadas com a luz da verdade, né? E Paulo estava ali para poder ministrar a palavra àquelas pessoas, né? Tanto para defender a fé, né, como eu falei no início, né, como também para ensinar a fé, né, para aqueles novos conversos em potenciais, né, ao reino de Deus. Então Paulo ele via que a sua, digamos assim, que a sua estadia na prisão estava sendo mais benéfica do que maléfica, né? Então
o apóstolo Paulo ele teve aí o discernimento aplicado corretamente, né? O que ele pediu, olha só a coerência, né? O que ele pediu a Deus para que a igreja de Filipenses possuísse as virtudes e as qualidades cristãs é o mesmo que ele próprio já possuía, né? E é o mesmo que nós devemos possuir hoje, né? É um desafio? Claro que é, ou sem dúvida alguma. Mas nós não devemos perder de vista a maravilhosa pessoa do Espírito Santo que nos ajuda a, a enfrentar alguma situação ruim e a enxergar naquela situação ruim algo bom, algo positivo, entende? Então temos aí que ter a mente de Cristo, né? E o fruto do Evangelho, né, na vida de Filipenses, na vida de Paulo, enfim, né, são as virtudes cristãs, né, que na verdade são três, né? A fé, a esperança e o amor, né, que são o fruto do Evangelho, né, o fruto primordial do Evangelho. A fé, né, tanto em momentos bons, ela deve ser solidificada em momentos bons, né? E ela é testada em momentos ruins, né? Então a fé tem duas fases da fé. A fé, quando ela é bem alimentada, quando ela é bem nutrida, quando ela é bem saciada, quando chega a aprovação, quando chega a tentação, enfim, a dificuldade, né? A pessoa que se alimentou da fé, da palavra de Deus, né? Da oração, do jejum, do clamor, da sua experiência com Deus, né? Quando chega um momento crítico, a fé ela vai ressurgir com força, né? De dentro para fora, né? Porque é uma força divina que opera em nós, né? Não é autoajuda com a letra U, mas sim autoajuda com a letra L, né? Então, ou seja, é a ajuda do alto, não é a ajuda minha, não é com a minha capacidade, não é pelo meu esforço, enfim, não é pela minha técnica, mas sim com a ajuda do alto. E quando temos a fé aliada à esperança e aliada ao amor, isso podemos chamar de fruto do Evangelho, né? Porque isso é o que o Evangelho deve fazer na minha e na sua vida. Amém? E temos aqui na quinta-feira, para encerrar a lição, né? Aí depois, mais tarde, eu publico o estudo adicional, né? Mas para encerrar a lição, temos aqui o poder da oração, né? O poder que a oração tem, né? Ou seja, a fonte mais importante de sabedoria é a própria palavra de Deus. Não há outro livro no mundo que tenha tanta sabedoria acumulada como a Bíblia, né? E Deus deu-nos sabedoria por meio do espírito de profecia, né? Pelos escritos maravilhosos de Ellen White, né? Então, que pedidos específicos encontra na oração de Paulo, né? Há quatro principais fontes de sabedoria, né? A palavra de Deus, os escritos de Ellen White, né? As providências de Deus, né? Que Deus pode tanto abrir as portas para a nossa vida, quanto fechar também, quando deve ser, né? Quando o momento é de abrir, ele abre. Quando o momento é de fechar, ele fecha, né?
conforme Eclesiastes 3, né? Há tempo para tudo, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, né? E por último, o Espírito Santo nos ajuda a aprender a reconhecer, a ouvir a sua voz, né? Então aí temos o poder da oração, né, em nossa vida e na vida das outras pessoas também, né? E se porventura esta mensagem abençoou tua vida, se a lição tem abençoado constantemente a sua vida, né, não deixe de partilhar esse conteúdo, né? Não deixe aí de dar o like, também não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bem? Um forte abraço, uma boa semana. Vamos orar aqui. Querido Pai, nos ajude sempre a termos razões para oferecer ações de graças a Ti e orações também. Que o Senhor, que Teu Santo e Bom Espírito age em nosso coração e que a força do Evangelho produza em nós frutos diariamente. Perdoe os nossos pecados e ajude-nos a entender o conteúdo desta lição cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e boa semana.